mundo sabe o que é SEO? Eu trago a língua para falar essa palavra muitas vezes. Mas aqui nessa aula nós vamos saber o que ele é, quais são os fatores que influenciam o ranqueamento e como planejar uma estratégia de SEO. Tá? É interessante eu falar para vocês que independente da área que vocês vão trabalhar, eu estou passando uma visão para vocês que não é a visão analítica do negócio. Isso daqui é só para vocês fazerem, para vocês aprenderem a fazer um briefing, aprenderem a fazer uma estratégia, aprenderem a fazer um planejamento para a equipe de SEO executar. Então você tem que ter um overview, você tem que ter uma noção do que você está falando, porque senão você simplesmente fala quais palavras você gostaria de ranquear no Google, na primeira página do Google. Aí o cliente fala, eu quero ranquear a palavra notebook. Aí você fala assim, então compre o Magazine Luiza, né? É uma boa sugestão para quem quer ranquear uma palavra como notebook, por exemplo. É só você ir lá, né, negociar com a Luiza Trajano a compra do Magazine Luiza, tá tudo certo. Vocês conseguem ranquear o notebook, tá bom? Como o nosso amigo Renato falou, SEO é Search Engine Optimization, né? Ou seja, otimização para os mecanismos de busca. A maior parte das pessoas desprezam alguns mecanismos de busca, como o Bling, por exemplo. Porém, uma boa parte da nossa população, quando compra um notebook ou um computador que venha com a Microsoft, o buscador interno do sistema operacional é o Bling. E aí o que acontece? Se você não está otimizado, você perde essa fatia de mercado. Aqui é uma fatia pequena, porém é uma fatia considerável. As pessoas fazem pesquisa automática, então elas nunca sabem por onde elas estão. Aí é a questão de pessoas que são mais leigas na internet. Aí quando a pessoa tem mais habilidade, ela vai lá e acessa o Google, baixa o Chrome e assim sucessivamente. Mas tem muita gente que utiliza simplesmente aquilo que vem no notebook. Que a gente sempre fala que são os subutilizadores de ferramentas tecnológicas, né? Mas, infelizmente, a pessoa não tem tanto conhecimento, então vale a pena. Então, quando nós falamos de mecanismos de busca, nós também atrelamos isso ao Bling. Óbvio que o algoritmo do Bling não chega nem no dedinho do pé do algoritmo do Google, né? Então, utilizar sites e blogs com uso de técnicas para melhorar o ranqueamento de páginas e posicionar empresas nos primeiros resultados do Google é o que todo mundo quer, é o sonho do universo. E aí sempre aparece, né? Só para relembrar vocês, as primeiras posições, normalmente as primeiras 4, quando o Google não vê relevância de anúncio, ele exibe 3, e depois, posteriormente, vem a busca orgânica. Se nós estamos falando de negócios locais e de serviços, ou, por exemplo, coisas que a pessoa pode estar procurando ao redor dela, vai aparecer o Maps antes da busca orgânica. E incrível como, ainda que fique uma camada de anúncio, uma camada de Maps e depois vem a busca orgânica é o principal acesso ainda dos usuários, ok? Mas afinal, qual é o objetivo de uma pessoa investir tanto em SEO, que é uma coisa tão complexa? Eles precisam aumentar o volume do tráfego, porque a gente aprendeu aqui nas aulas anteriores que quando você tem visitantes, você tem probabilidade de venda, certo? Então, o objetivo principal é esse. Estar na primeira página do Google hoje é uma coisa vital, por isso que tem gente que paga. E você, pelo menos, se você conseguir ficar 30% do tempo lá na primeira página do Google, já é o suficiente para você ser feliz, né? Porque alguém aqui vai até a segunda página do Google? Difícil, né? É só se você estiver procurando uma coisa assim, ó, que você precisa de muita referência, assim, não é muita. Talvez esteja fazendo um trabalho acadêmico, eu acho. É a única chance que tem de você ir para a segunda página do Google, né? Uma outra coisa que eu acho interessante sobre o objetivo é que muitas vezes tem empresas que têm um custo muito alto em certas palavras-chave. Exemplo, a gente tem um cliente que trabalha com projetos de CFTV. Quando eu coloco projetos empresariais de CFTV, o custo do clique dele vai para R$12. Quando eu coloco, por exemplo, projetos de CFTV, ou coloco ele na ampla modificada, fazendo assim,
Quando eu coloco elas na ampla modificada, o que o Google faz? Ele tem uma infinidade de palavras aqui que ele pode associar, como a gente viu. Projetos empresariais de CFTV, projetos personalizados de CFTV. Aqui está o resultado da sua busca. Ótimo. O Google também tem esse problema. Não quero saber de nada, meu bem. Então, nesse sistema de ampla modificada, o custo do clique dele foi para R$44. Nossa. Um clique. Um clique, que não significa vendas. O que nós temos que fazer nesse caso? A gente continua pagando R$44 o clique? Não, A gente precisa criar uma estratégia de SEO. Ele precisa se posicionar sem pagar. Então o SEO não é só mais também uma questão de estou na página do Google, na primeira página do Google organicamente. Não, não é mais só isso. É reduzir custos também. Isso porque, e eu explico até mais para vocês, isso aqui tem 2 fatores no Brasil. Isso que está acontecendo com o Google Ads. O primeiro é que o nosso governo resolveu taxar de imposto as mídias digitais, Facebook, Instagram e Google. Então, o nosso custo do clique subiu, porque supostamente eles não podem repassar esse imposto ao usuário, só que eles vão incorporar no custo do clique, certo? O segundo motivo disso é mau uso da plataforma, pessoas que não entendem como o Google Ads funciona e vão lá e colocam assim, lances automáticos. Faça o que você quiser, Google. Eu só quero aparecer na primeira página. Então, a gente tem um caso de, por exemplo, encanador. Se vocês tiverem um cliente disso, nem peguem. Nem peguem. Fala para ele, amigo, vai, se inscreve lá no Habitíssimo, faz qualquer coisa, nem peguem. Não perca o tempo de vocês. Chegou a R$80 um clique. A palavra. Então, analisem bem o mercado antes de pegar uma conta com mais. Vamos lá? 90% das pessoas que fazem pesquisa no Google clicam apenas em resultados da primeira página. Então a gente não tem alternativa. Nós não queremos sair da primeira página. E o pior, seus clientes vão falar assim pra você, mas eu não quero estar em quarto, quinto, eu quero estar em primeiro. Eles nunca querem estar em quarto e quinto, porque quarto e quinto não é legal estar em primeiro. Então vocês também têm que pensar em estratégias em cima disso. Se matem. Se matem, gente, porque é terrível. SEO é surpreendente, mas fica uma dica, vamos começar. Os primeiros passos é entender como que o usuário faz busca. Existem 3 formas de se fazer buscas no Google, ok? E vocês precisam saber a quais delas o seu cliente pertence, tá? Primeiro, pesquisa ou busca navegacional, que nós chamamos. Exemplo. Vocês estão querendo procurar a C3D Web, mas não lembram o URL da empresa. Ou simplesmente estão com preguiça de escrever c3dweb.com.br, certo? Isso acontece também. Eu, por exemplo, tenho preguiça. Eu não escrevo o nome do site de ninguém. Eu escrevo só o nome lá, o Google acha pra mim, tá tudo bem. Então, nesse caso, você não lembra o URL e digita o nome da empresa. Isso é uma busca onde você sabe o que você está buscando exatamente. Por exemplo, Lojas Americanas, Magazine Luiza, são buscas diretas, é uma pesquisa normal. Então, você clicou, vai aparecer. O Google dá até sugestões embaixo para você clicar. O segundo modelo de pesquisa é a busca informacional, ou seja, estou procurando por um tema, por um assunto que eu quero saber mais. Então, nesse caso, é um outro tipo de pesquisa. Veja a importância, você tem que indexar o nome da sua empresa no Google, você tem que indexar as palavras-chave que a pessoa possa procurar sobre o seu negócio, no caso nosso, marketing digital, que ele não está procurando uma agência, ele está procurando sobre marketing digital. Mas é importante que nós sejamos uma referência dentro do mercado, certo? Então, isso é a segunda forma de pesquisa. Terceira forma de pesquisa é a busca transacional. A busca transacional, ela significa o quê? O usuário quer realizar uma transação, uma compra, uma contratação, uma solicitação de orçamento, um contato. Então, esse tipo de busca,
é o que faz a pessoa buscar por um serviço ou por um produto, como, por exemplo, contratar agência de marketing digital, ok? Deu para entender um pouco a diferença? Isso entra no planejamento de vocês. Quando vai fazer um planejamento de SEO, você tem que pensar nos 3 níveis exatos. Ah, eu não lembro os 3 nomes que a Francine falou na aula. Ótimo, não precisa lembrar. Na verdade, nem eu lembro às vezes. Então, o que eu faço com o cliente? Peraí. Marca, conteúdo e pesquisa. Eu divido nesses 3 termos. Sempre que eu vou fazer um planejamento de SEO, marca, como eu quero que encontre o meu cliente, de que forma? Conteúdo, quais conteúdos estão atrelados ao negócio do meu cliente? E a pesquisa, o que meu cliente quer vender, ok? Então são 3 âmbitos que o SEO tem que pegar. Essa é a primeira dica. Dica 2. Vocês precisam entender como que o Google enxerga um site. Ele não enxerga um site como um usuário comum. Isso porque ele tem o Googlebot. O Googlebot, ele é um rastreador. Ele vai entrar dentro de um site como se ele estivesse entrando dentro da sua casa. Então ele entra no quarto, entra na sala, entra no banheiro, sobe no telhado, vai lá para a fundação, ele passa por todos os seus encanamentos e vê se está tudo ok. Então não pensem que dá para enganar o Google, não dá. Ele vai passar por todos os cantos do seu site, tá? E ele vai salvando tudo isso dentro dos servidores do Google. Para quê? Imagine uma biblioteca. Você está dentro de uma biblioteca e você quer procurar um livro sobre SEO. Tem a historinha, acho que é a seguir. Você quer buscar um livro sobre SEO, então você vai lá e procura A Arte de SEO. Que, por sinal, é um livro bem legal para quem quiser. Quando a gente está procurando sobre um livro, existe uma forma de você saber... Imagina você dentro de uma biblioteca como essa. Segundo o Google, essa é a biblioteca mais bonita do mundo. Mas eu esqueci onde é. Depois eu procuro. Então, por exemplo, você está dentro de uma biblioteca como essa e você está procurando o livro A Arte de SEO. Hoje em dia ninguém mais faz isso, mas tudo bem. Você tem que saber exatamente em qual setor dessa biblioteca está. Basicamente é o que o Google faz com os bots. Ele configura os assuntos dentro de uma biblioteca e você vai procurando dentro da rede de pesquisa e o que aparece na SERP é justamente isso, o resultado daquilo que você está buscando. A Arte de SEO é um livro que vai trazer para vocês a atualização mais importante que o Google teve, que foi quando o Google mudou o algoritmo e ele deu um nome. O Google tem uns nomes bem didáticos para as atualizações do algoritmo. Nesse caso, ele chamou de Beija-Flor, que é o Hummingbird, né? Hummingbird Update do Google. Foi em 2013 essa atualização, foi a mais exponencial, foi quando o Google tirou a configuração de palavras-chave por si só e foi para a semântica, que nós vamos ver depois, ok? Então, para quem quiser entender exatamente como funciona um pouquinho a qualificação, principalmente de conteúdos, esse tipo de livro é legal. Como que o Google enxerga o site? Como que ele vê o site? Nós vamos subir imagens, a gente vai deixar bonitinho, tudo movimentando, que o pessoal... Eu lembro do meu cliente, quando eu estava em 2010, acho que era, ele queria que a borboleta voasse no site dele. O Google não enxerga nada disso, ok? Então, se o seu site é bonito, se o seu site é feio, ele não vê. O que ele vê é se o usuário ficou preso no seu site ou não. Se o usuário se interessou pelo seu site ou não, por algumas taxas que ele vai identificando depois. Então, quando pensamos na visibilidade para os mecanismos de busca, precisamos lembrar que, ao contrário de nós, usuários, os robôs não conseguem ler JavaScript e imagens, mas conseguem ler o texto e o código. E o detalhe, depois da atualização que eles fizeram no Google, acho que é no Pinguim, depois eu mostro para vocês, está mais para frente, ele fez o seguinte: o código e o texto tem que estar atrelado para evitar spam, ok? Então ele faz uma analogia entre o que você desenha no seu código e o que você tem no texto. Todo mundo já clicou no código-fonte de um site? Só por curiosidade? Então ele fica exatamente como está o fundo da tela aqui.
E aquilo tem uma... O Alex vai entrar mais nesse detalhe mais técnico para vocês, mas ali é uma infinidade de coisas que às vezes a gente não dá importância, mas o Google dá. Dica 3. Domine os principais fatores de ranqueamento do Google. Aí eu não podia deixar de comemorar, né? É só eu que acho engraçado essas coisas, impressionante. Eu adoro GIF. Tá fácil agora, né? Não. São mais de 200 fatores. Eu elenquei os 16 principais para vocês entenderem. Se vocês dominarem os 16 principais, já é sucesso. Mas tem... Acho que eu coloquei em algum lugar para vocês, porque tem... Só que só tem em inglês o texto. Que são os 200 fatores que realmente influenciam no ranking do Google. Só são 200, tá tudo bem. Tem calma. Então, por exemplo, um fator imprescindível é o tamanho de conteúdo. O Google não aceita mais 500 palavras. A gente tem que fazer textos acima de 2.000 palavras, muitas vezes, para ser um conteúdo relevante, né? A qualidade do conteúdo é imprescindível. Se o usuário não ficar preso no seu conteúdo, não tiver tempo para ler aquele conteúdo que está lá, você fica com o conteúdo desqualificado. Aqui, ó, a SEO Title, a URL amigável, as heading tags, isso aí o Alex vai passar para vocês. É a estruturazinha da parte de código, ok? Na LSI, que é um dos principais fatores hoje que eu vejo para configuração de conteúdo, eu vou mostrar mais para o fim para vocês entenderem um pouquinho. É realmente análise semântica, desde que o Google virou a chave de só palavras-chave e entender a análise semântica dos termos, tá? Ele deu uma virada na chave e ficou muito bom isso, para você poder escrever textos mais... com maior qualidade, porque antes o pessoal escrevia assim, ó, qual a palavra que eu quero ranquear? Notebook. O notebook é muito legal, o notebook é muito bom, o notebook é bem veloz, o notebook, a pessoa ficava assim, escrevendo 55 vezes a palavra notebook no texto, só para indexar. Mas essa chave mudou há muito tempo e eu vejo gente ainda fazendo a mesma coisa. Isso aí foi uma virada de chave lá em 2013 e ainda hoje a gente vê pessoas tentando fazer isso, tá? Tempo de permanência na página, otimização de imagens para SEO, pessoal, pelo amor de Deus, tem um negócio que eu brigo com a equipe pra caramba, né, Gabi? Vai subir uma imagem no blog, não pega 1, 2, 3, 4, 5.jpg e sobe. Não faz sentido nenhum, muda o nome da imagem, não é tão difícil assim, gente. Só colocar o nome da imagem, pelo menos com o título que você quer colocar no seu artigo, não é tão difícil assim. É o mínimo que vocês conseguem fazer, eu acredito. Né, Gabi? Design responsivo. Isso aqui foi uma mudança em 2015 que o Google fez. Inclusive tem um nome do algoritmo que eu não vou lembrar agora. Mas não é nome de animal, não. É alguma coisa friendly. Uma coisa assim. O design responsivo foi em 2015. O Google fez o seguinte. Vou desqualificar quem não estiver com o site adaptado para o mobile. Ele lançou uma nota em 2014, se eu não me engano foi em março ou abril de 2014, falando que ele faria isso. Em 2015 ele virou a chave. Então todo mundo, o mínimo que tem que ter é responsivo. E o mais engraçado é que às vezes eu me deparo com um cliente assim, mas esse site que você está me vendendo é responsivo? É o mínimo que eu tenho que ser, né? É o mínimo, tá? Aí nós temos o tempo de carregamento, que esse também o Alex vai mostrar para vocês algumas ferramentas que mostram isso. Os links internos, as metas descriptions, os backlinks, link build, autoridade e localidade. São só esses termos que vocês precisam decorar principalmente. Nós não vamos conseguir entrar em todos, mas em alguns a gente vai conversar durante a aula, ok? Como planejar a sua estratégia de SEO? Sempre, para qualquer cliente que vocês vão atender, para qualquer segmento, para qualquer área, para qualquer atividade, para qualquer tarefa, para qualquer coisa que vocês vão fazer. Se vocês forem criar um banner para uma feira, vocês precisam definir para quem que é esse negócio. Ontem mesmo eu estava com um cliente, ele vende um software para escritório de... Na verdade não é um software, vou me corrigir. É um integrador para softwares contábeis, ok? Então ele pega algumas coisas arcaicas, transforma a tecnologia e sobe um software contábil, sem que seja necessário lançamentos manuais. Como? Um dia eu mando o link deles para vocês verem. E todo o texto dele falava com o cliente. Todo o texto do site dele sempre falou com o cliente.
você deve usar, porque você pode fazer o controle do seu balanço, blá blá blá, despesa, receita, imposto, você consegue ter um gráfico, tal, 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 tal. Aí eu falei pra ele assim, você vende pro cliente final? Não. Então vamos mudar essa comunicação. Olá, contador, disponibilize um acesso do nosso sistema que faz blá, 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 para que ele possa fazer, para que você possa fazer um controle mais assertivo do seu cliente, certo? A gente está falando com o contador, você não está falando com o cliente. Então isso é um erro muito clássico, por isso sempre defina o ICP, com quem você quer falar, defina a persona, defina tudo o que vocês quiserem, não tem problema. Eu gosto de definir o ICP porque a gente consegue criar um mapinha de empatia um pouquinho melhor quando se fala isso. Porque daí eu já penso no tamanho da empresa que ele quer alcançar. Por exemplo, ele tem soluções para empresas de pequeno porte. Existem contadores que estão para empresas de pequeno porte. Ele tem soluções para médias empresas, eles têm soluções para empresas gigantescas. Então, cada produto deles é para um tamanho de empresa. Se você não define a comunicação que você quer, fica estranho. Então, o ICP é legal por isso. Identifique as buscas, aquelas 3 que eu falei para vocês. Marca, conteúdo e pesquisa. O que eu quero que seja exibido na rede de forma orgânica e por quê, ok? E o objetivo. Se, por exemplo, o seu objetivo for reduzir o custo que você tem com cliques no Google, o que você tem que fazer? Listar as palavras-chave que têm um custo maior e trabalhar com essas palavras-chave. Então, o seu planejamento muda de configuração. Você não quer só elencar, não quer só subir o ranking das palavras do seu cliente. Você quer também que ele reduza o custo com o Google Ads. Então, você tem que listar essas palavras-chave principais, ok? E faça a pesquisa por palavras-chave. Aí eu disponibilizei para vocês algumas ferramentas que eu gosto de usar. Existe uma infinidade de ferramentas no mercado, pessoal. Eu gosto dessas. Vocês podem encontrar outras ferramentas. Então, o Keyword Planner do Google me dá uma visão de qual é a concorrência daquela palavra no Google Ads e qual é o custo do clique dela. Então, eu já vejo se ela é muito importante para mim no SEO ou se eu posso deixar ela como secundária. Porque se ela custar 40 centavos o clique, paga o anúncio no Google, para de mexer o saco, que depois a gente faz isso. Vamos para coisa mais difícil, ok? Para termos que têm um custo mais alto. O Ubersuggest é muito bacana porque às vezes você tem que tomar um certo cuidado com ele, porque ele viaja nas variações de palavra-chave. Ele dá uma variação de palavra-chave enorme, gigantesca. Até eu trouxe um exemplo para vocês. Você digita marketing digital, vem até marketing digital culinário, acho que vem tudo. Tem 55 mil variações de marketing digital. Tá? A SEMrush, ela tá, na versão free dela, ela tá entregando mais que a SimilarWeb. A SimilarWeb entrega mais na versão paga. A diferença que eu vejo na SEMrush para a Similar é quando eu quero comparar o concorrente. Então, quando eu quero comparar um concorrente, a SimilarWeb é mais efetiva. Eu consigo digitar 2 e ele me traz um pouco o comparativo entre os dois, como eles estão no ranking, o que eles estão fazendo na web. Enquanto a SEMrush detalha um pouquinho mais quando aquele cara começou a crescer no volume orgânico, quando ele começou a crescer na mídia paga. Então, para você ter uma ideia do que o concorrente está fazendo, são boas ferramentas, tá? Então, no Ubersuggest, a gente faz assim, por exemplo, digito marketing digital. Ele vai me dizer mais ou menos o número de buscas em cima desse termo, um número médio de buscas em cima desse termo. As 10 primeiras posições normalmente tem 63 links, porque aí ele coloca uma média de backlinks, que são os links internos dentro das páginas, para você ter uma ideia de quantos você tem que ter para conseguir chegar no páreo. Tentar chegar lá, ok? E ele tem uma questão de score de domínio, que também o Alex vai bater com vocês, que é uma outra questão que o SEO tem. Aí, quando eu coloco, ele me traz uma infinidade de palavras, tá vendo? Quando você clicar em ver todas as ideias, gente, vem muita palavra. Se você jogar pro Excel, você fica até tonto para poder analisar aquilo. Mas eu acho bacana porque ele te dá uma ideia, porque às vezes você já fica sem inspiração, né, para fazer tanta variação de uma palavra só, né? Porque pra mim, marketing digital é praticamente uma palavra, não são duas.
O Google Ads, ele tem um planejador de palavras-chave. Eu peguei uma conta nossa que estava inativa, tá? Por isso que está escrito cancelada, só para vocês entenderem, porque as demais tem um monte de histórico lá. Então eu posso descobrir novas palavras-chave. Não acho que o planner do Google seja tão efetivo para isso. Ou você pode ver volumes e previsões. Aí eu gosto. Porque, ó, eu coloco lá, agência de marketing digital de performance. Ele vai trazer para mim uma média de quanto custaria para eu anunciar com essas 3 palavras por mês, ó, R$ 5.700 em média. Isso se eu quisesse só ficar com essas 3 palavras, tá? Eu teria um CPC médio de 72 centavos. E eu tenho 2 palavras que supostamente no Google Ads eu tenho uma média concorrência. E a outra palavra ele não me trouxe. Isso é o que apareceu em... O Google, fica quieto. Então, ó, por exemplo, aqui outra coisa que eu acho bacana é a gente tem uma ideia de CPC máximo e uma ideia de CPC médio, que essas pessoas gastam em cima desse termo. E a maior parte gastam em cima da Ampla, o marketing digital. Tá vendo? Então, você já tem uma noção do que é o histórico disso. O lance superior da página, para você ficar lá em cima, ó como muda. De 83 centavos a 4,59. Só para você ficar lá no topo, tá? Se você quiser ficar lá embaixo, não tem problema, você paga menos. Aqui foram os maiores valores aplicados historicamente, ó, R$ 13,20 o custo por clique, R$ 23,59 o custo do clique. Como eu falei, pessoas que não sabem mexer na plataforma. Até aí, tudo bem? Outra coisa, o passo 2. O passo 2 eu acho que é um dos mais importantes. A equipe de conteúdo não tem ideia do que um planejamento de conteúdo é capaz de fazer. Se você falar para uma pessoa, uma jornalista ou para alguém que trabalha com conteúdo, com marketing content, eles vão fazer o seguinte, você vai falar, eu preciso indexar a palavra marketing digital, e então a gente tem algumas variações, e eu preciso que você crie um texto em cima disso. Aí você dá alguns temas e essa pessoa cria o texto ali. Então, o seu planejamento tem que estar muito bem detalhado, porque senão vem o texto do portal da Globo, sabe? O marketing digital vem crescendo muito nos últimos anos. Mas, e aí vai, né? Então, na produção de conteúdo a gente precisa definir 2 coisas. Palavras-chave que a gente chama de head tail, que são palavras-chave de cauda curta, e long tail, de cauda longa. Além da LSI, que a gente vai ver o que é depois. Head tail e long tail, ok? São exemplos. Por exemplo, a gente pode fazer em diferentes mercados. Marketing digital, gestão de negócio, educação física, roupas femininas, carro usado. Qual o problema da head tail? Ela é difícil de indexar, porque todo mundo quer. Aquele lembra do notebook? Todo mundo quer. E segundo, ela traz um volume muito grande para o seu site de baixa qualidade. Várias vezes a gente nota que quando você deixa um termo muito genérico, você traz volume de busca para dentro do seu site, porém isso não converte, não serve para nada. A pessoa vai e sai, capaz até aumentar a sua taxa de rejeição, porque a pessoa não está procurando exatamente pelo que você está oferecendo. Então tem que usar com cautela a head tail e tem que analisar os caminhos lá no Analytics, onde tem os comportamentos, por exemplo, o que está acontecendo com aquela palavra. A pessoa acessou por aquela palavra e para onde vai aquilo? Ela dá continuidade no seu site ou morre ali? Se morrer ali, para com tudo. Para de trabalhar com essa palavra. Vamos para uma palavra mais cauda longa. Exemplo. Nós queremos indexar produção de conteúdo. Então lá, curso de produção de conteúdo, trabalho de produção de conteúdo, dicas de produção de conteúdo online, produção de conteúdo acadêmico, ok? Então a gente está aumentando, isso é um long tail, ok? Aí tudo bem? A LSI, ela mudou com o lançamento do Hummingbird, como eu falei para vocês, que foi a mudança do algoritmo lá em 2013. Antes o Google fazia o que a gente chamava de keyword stuffing, que é a repetição das palavras-chave. Repetição, ok? Os conteúdos de baixa qualidade ranqueavam, porque era o que tinha também, né? Era o que tinha na rede. Então, conteúdos pequenos eram suficientes para ranquear. E o foco estava só na palavra-chave exata.
Com a mudança do algoritmo, o Google fez um outro tipo de coisa, a análise semântica, qualidade de conteúdo tornou-se essencial e o foco passou a ser na intenção do leitor, que o leitor literalmente está procurando. E aí a gente vem para a semântica. Defina a semântica, professor. Alguém sabe ou eu coloco o professor Passo Palio para falar? Professor Passo Palio? Vocês não lembram da parte de... Como é que chamava mesmo? Isso, gramática, né? Nossa, faz tanto tempo que eu saí da escola que eu nem lembro. Olha lá, semântica. É o ramo da linguística que estuda o significado das palavras, frases e textos de uma língua. A semântica está dividida em descritiva ou sincrônica, a que estuda o sentido atual das palavras, e em história ou diacrônica, a que estuda mudanças que as palavras sofreram no tempo e espaço. Exemplo, ó. Eu vou falar para vocês de produção de conteúdo. A gente pode falar produção de conteúdo, eu posso falar marketing de conteúdo, eu posso falar conteúdo jornalístico, eu posso falar conteúdo para otimização orgânica de buscadores, eu posso... Se eu falar todas essas variações, eu estou falando a mesma coisa? Todo tom? O Google entende completamente isso. E realmente o Google é o Google, né? Vamos para o LSI. O que a semântica trouxe em relação ao que você enxerga, ao front, ok? Porque depois nós temos o back. Existe uma análise semântica de código, de HTML, que não necessariamente vocês precisam saber para fazer um planejamento, mas vocês têm que entender que não é só o conteúdo que vai resolver o problema. Se vocês não tiverem bons desenvolvedores, pessoas que trabalhem no back-end do site, não resolve. Um front-end que faça um HTML ruim vai acabar com a sua estratégia, mesmo que você tenha o melhor texto do universo. Tá ok? Então, fica uma dica para vocês. Não prometam algumas coisas se vocês dependem de outra equipe para isso. Tá? Vamos lá. Palavra marketing digital. Eu posso fazer um texto despretensioso sobre a internet, inserir o marketing digital, colocar um link, que nós chamamos de backlink, e ele vai para outra página falando o quê? Falando sobre marketing digital. Esse marketing digital vai salientando todas as ferramentas que nós utilizamos de marketing digital dentro do texto. Isso o Google vai entender como maior reputação do que se você escrever marketing digital, marketing digital, marketing digital, marketing digital, marketing digital. Como o exemplo, o uso escrito, nossa, tô pensando cebolinha. Uso escrito de palavra-chave. Olha a variação, como fica diferente. Ok? Errado. Certo. Certo se você compor um texto coerente. Errado se você compor um texto incoerente, só para fazer repetição. Se você repetir a palavra-chave várias vezes no texto, mas tiver coerência, não há problema. O que não pode é ser incoerente, ok? Porque o Google te pega. Passo 3. Nós precisamos entender com quem que a gente está concorrendo, isso sempre, tá? Vamos lá. Então, entender o concorrente é a melhor solução. E acreditem, não desistam tão fácil assim. Porque depois de 3 meses, a gente até consegue, né? 3, às vezes. Então, lá. Nós digitamos lá no Google o que nós queremos ser exibidos. Agência de marketing digital. Esse aqui, olha que legal. Eu fiz essa pesquisa, era umas 10 horas da noite, mais ou menos. E me surpreendi, porque o pessoal de São Paulo, que são boas agências, que é a Gumar, que é a Reach Local, apareceram aqui em Jundiaí. Que bacana, que legal. À noite, porque de dia o pessoal de Jundiaí não deixa eles aparecerem. Não é bacana? Eu achei espetacular. Aí eu fui nas ferramentas entender um pouco sobre eles. Eu não trouxe para vocês os resultados, mas só para vocês entenderem como que está a Gumar e como está a Reach Local na classificação. E eles estão em queda. Eles realmente estão em queda de mercado. Eles perderam muitos clientes aqui no Brasil. Porque são coisas muito automáticas e brasileiro não funciona com coisa muito automática. O brasileiro gosta de rapport, né? Que é relacionamento. Por isso que CS é tão efetivo hoje em dia no Brasil. Você ter um relacionamento, construir um relacionamento com o cliente, faz
com que ele tenha 70% de chance de não pedir cancelamento de contrato. Os outros 30% são outros fatores. Mas é legal. Então eles estão em queda realmente. Se você analisa, por exemplo, a Google Marketing Publicidade, a maior parte do tráfego dele é orgânico. Ele tem um pequeno tráfego de pesquisa paga. E olha que bacana, a gente começa a ver que o tráfego orgânico dele começou a crescer aqui, ó, em janeiro de 2017. Então você começa a entender um pouquinho o que a empresa fez. Mas ele teve um pico, depois ele fez muito mais coisa, né? Tá ali, tá bem. Então aqui você vai entendendo um pouco sobre o seu concorrente, você vai destrinchando o que ele tem feito, desde quando ele está na rede. Mais para baixo, eu não sei se eu trouxe não, ele vai trazer as palavras-chave que acionam aquele domínio com mais potencialidade. Então você vai ter uma noção. Um exemplo muito claro disso é quando você está fazendo um atendimento com o cliente não sabe nada do que ele faz. Você começa a conversar com o cliente e fala assim, por exemplo, ô Renato, bacana, você tem uma corretora de seguros? Não. E qual que é o seu diferencial? Eu tenho um atendimento bom. Atendimento de qualidade, que legal. Baita diferencial, Renato, esse. Vamos para a próxima parte. A gente vai tentando fazer pergunta e o cara não responde. Aí você fala assim para ele, qual que é o seu maior concorrente da cidade? Aí ele fala o nome do concorrente. Você vai na SEMrush e descobre o que eles estão fazendo. E aí você tenta desmistificar aquilo que o seu cliente não consegue te falar. Ele é ótimo para isso, para desmistificar. E o último passo é: não tente burlar o algoritmo do Google. Não tente. Não tente, nunca. Porque se você tentar, você vai dançar. E você pode sair da rede forever. Vai ter que abrir outro CNPJ, vai ter que abrir... E não coloque seu nome, faça de conta que você não exista, para que nunca mais você seja encontrado na rede. Ok? Se ele te punir, se ele resolver te punir realmente, você nunca mais aparece na rede. Nós tivemos um caso de um cliente que uma agência tentou, ele tinha, isso é grave, ó, ele tinha uma trading e ele fazia, e quando tem importação e exportação, nós temos que tomar muito cuidado, porque um fator imprescindível para você contratar uma trading, por exemplo, é a questão de impostos. Se você falou que vai ter redução de imposto na página, já era. O Google te bloqueia, você não exibe a página. É um caractere proibido para o Google digitar redução de imposto, porque ele acha que você está indo contra a legislação. Uma outra coisa, você exibir falar de uma trading e exibir a bandeira da China é um outro motivo para ele bloquear o seu site. E o que essa agência inteligente fez? Ela criou uma campanha lá no Google Ads para esse cliente e colocou lá os termos de trading, blá 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 blá. O anúncio foi bloqueado. Quando o anúncio foi bloqueado, eles falaram assim, tentaram abrir um chamado no Google. O Google não liberou, falando que havia conteúdo inapropriado na página que precisaria regularizar. A agência o que fez? Criou uma segunda conta no Google e tentou novamente. O Google foi lá e bloqueou eles. Mas nem se Jesus descesse na terra, eles iam liberar o site do cara de novo. Eu liguei lá e fiz assim, gente, mas isso foi um problema da agência, não foi do cliente, não foi da unidade do cliente, não tem como a gente argumentar? Não, teria que entrar com uma ação judicial para explicar o que tinha acontecido. Então, muito cuidado com o que vocês vão manuseando na rede, porque pode ser considerado algo que o Google ou compromete as políticas do Google, ou pior, pode ser um Black Red Seal, que a gente chama, que é você fazer aquilo que o Google não autoriza que você faça, tá? Exemplos. O Google Penguin Update, ó, o Google tem vários bichinhos, tá? Tem umas atualizações de algoritmo que não tem nome de bicho. Ele é contra spam na internet. Então ele quer que o usuário tenha a maior qualidade nas entregas possíveis. Então essa atualização ela começou em 2012, bem singela, bem quando começou a surgir o Black Red Seal. Por quê? A galera já tinha sacado que repetir, antes da mudança para a semântica, em 2013, a galera já tinha percebido que se repetisse a palavra-chave na página, era muito fácil do Google indexar. Quando o Google parou de indexar a repetição da página, o que eles fizeram? Começaram a colocar repetição no código. Então havia uma repetição absurda no código e a página da frente, por exemplo, exibia em flash, que é uma coisa que o Google nem leitura fazia. E aí o Google começou a
pensar na questão do spam. E veio o algoritmo do Google Pinguim, tá? Para realmente segurar esse tipo de atividade. O que eu achei interessante sobre isso também é que quando o LinkedIn surgiu e a galera queria surgiu não, né? Ele surgiu muito em 2014, mas quando ele virou eficiente, foi comprado pela Microsoft e ele virou uma coisa útil para todo mundo, a galera escrevia assim, por exemplo, eu trabalho com marketing digital, ficava escrevendo assim lá, marketing digital, marketing digital, marketing digital, marketing digital, marketing digital, marketing digital, tudo mundo que sabe na qualificação profissional. Só porque a hora que digitava lá no buscador, o LinkedIn exibia. Hoje em dia, há dois anos e meio atrás mais ou menos, eles cortaram, todo mundo que fez isso, mas era muita gente que fazia. Então, ele é uma série de atualizações no algoritmo de busca do Google que penaliza a tática de linkagem, por exemplo, linkagem externa, que são os spammers. Por exemplo, tem muita gente que compra link build. O que é o link build? É uma referência que tem lá em outro site falando do seu. Tem muita gente que compra isso. E o Google começou a pegar esse pessoal que compra link build. Então, se vocês quiserem, eu deixei disponível aqui para vocês, existe um checker tool do Google, para você ver se o site que você está trabalhando foi penalizado em cima desse algoritmo, ok? E é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Ó, terminei até antes. Falei tão rápido também. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, tem uma ferramenta que vê quanto que a pessoa está num site, se ela rola para baixo ou não. Se a gente identifica que a pessoa fica mais num texto, sei lá, de 2 parágrafos e não desce até o final do texto, diminuir o texto é uma solução ou não por causa do ranqueamento do Google? Não. Tem que deixar mesmo que em meia. A barra de rolagem nem é tão imprescindível. No entanto, hoje em dia tem surgido os podcasts, que faz com que você se mantenha na página, às vezes, por 5, 6 minutos, escutando o áudio. Entendeu? Então, o tempo de permanência na página, ele é mais efetivo, muitas vezes, do que, por exemplo, a barra de rolagem. O que é interessante, às vezes, é você, no início do texto, eu sempre tento pedir isso para as meninas, no início do texto, você faz uma introdução com links que a gente chama de âncora, que também funcionam como backlinks. E você digita, vai para a página exatamente onde você quer. Porque às vezes a pessoa, por exemplo, você faz um conteúdo extenso de SEO, que vai falar o que é, quais são os fatores de ranqueamento, quais são as técnicas, como produzir um conteúdo. Se você fizer um índicezinho com texto inicial, a pessoa clica e vai direto para onde ela quer, porque às vezes ela não quer ler. No entanto, os podcasts que são feitos para textos longos, eles são divididos. 1 vai falar disso, 2 vai falar disso, 3 vai falar disso. Porque senão a pessoa cansa, ela não vai escutar o podcast inteiro se ela não quer saber o que é. Ela só quer saber quais são os fatores, por exemplo. Né? Então é bem isso. Então a barra de rolagem não é tanto um fator. Assim, eu acho que é mais o tempo de carregamento, o tempo de permanência na página. Tá? Mais alguém? Permitir que o Google acesse a localidade, isso daí muda totalmente o resultado que ele vai aparecer, né? Porque, por exemplo, às vezes o Google me pede lá para assim, eu posso ver onde você está, a sua localidade, eu falo que não. Aí depois eu faço a mesma busca, coloco que sim e aparece coisas totalmente diferentes. Porque assim, ele vai te trazer, aí vai tudo depender do que você está procurando. Por exemplo, se você está procurando por um produto, não interessa onde você esteja. Então, quero comprar, vamos falar de novo da geladeira. Quero comprar uma geladeira, ou comprar geladeira, ou geladeira modelo tal. Não vai interferir no seu local search, por exemplo, da onde você está fazendo a pesquisa. Mas se você está querendo contratar um serviço, obviamente o Google vai tentar trazer o que está mais perto de você, porque ele entende que a proximidade seja mais efetiva. Porém, muitas vezes, você consegue fazer dentro da sua página alguns atributos para dizer que você atende outras cidades. Então, esse é um dos itens que é a de localidade. Onde, por exemplo, você cria um texto sobre seguros de carro em Jundiaí, seguros de carro em Campinas, seguros de carro em blá blá blá. Você vai criando textos dentro do seu site para indexar outras localidades e você trabalha via código para isso também, tá? Eu gosto de deixar o local search ativado porque você consegue ter a busca local e sempre que você quer fazer uma busca externa, você coloca o nome da cidade que você quer buscar. Então, por exemplo, eu quero conhecer agências de publicidade que estão no Acre. Agências de publicidade do Acre.
Aí vai aparecer para mim o que eles veem lá e não o que eu estou vendo aqui, tá? Mas o Maps do Google vai sempre dar privilégio para o seu local search, não tem muito o que fazer, tá? Só muda em questão de produto mesmo, tá bom? Vamos tomar café, que agora já deu. Nossa, falamos só um pouco de SEO.